Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida diária com Deus? Como está a sua intimidade com Ele? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Tua presença é real. Atos 7:55, vamos lá. Aqui A atmosfera tá boa para pregar. Tua A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, sim, eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Atos 7:55 diz assim: Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e os berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento aí. É muito mais que uma reunião. É muito mais que uma agenda no domingo. É muito mais que uma agenda na quarta-feira. É uma aliança. É uma aliança inquebrável com Jesus.
Deixa Ele derreter esse coração nessa noite. Eu não sei quem você se tornou, eu não sei quem você está se tornando, mas ainda está muito distante daquilo que o Senhor um dia planejou, daquilo que um dia Ele começou, da boa obra que Ele começou a fazer em você, aquilo que Ele começou a esculpir ao seu coração, até o dia de transformar esse coração em um coração de carne. Ramada cantorolora labadaba sobre lebadabas. Ramada cantorolora labadaba sobre lebadaba sobre lebadacatara lara labadaba so. Nós nos rendemos, Senhor, essa noite. Pedimos que o teu caboide, pedimos que a tua glória, que a tua presença se manifeste aqui nessa noite. Aonde que estiver, Pai amado, um coração endurecido, que a tua marreta venha despedaçá-la. Aonde estiver, Pai amado, um espírito de confusão nas mentes, para pessoas tomarem decisão, Senhor, para as pessoas saírem da inércia, que seja, Pai amado, nesse momento, aterrorizado pelo Teu Espírito, ao ponto de não suportar a Tua glória, Senhor, e se render, Pai amado. O mesmo espírito de quebrantamento que andou, Pai amado, no avivamento, lá nos dias de Pentecostes, o mesmo espírito, Pai amado, que andou lá na igreja de Gales, o mesmo espírito, Pai amado, que andou na igreja, Pai amado, na Escócia, que andou, Senhor, na Europa e quebrou o coração daquele povo. O mesmo espírito, Pai amado, que pairou nessa nossa nação, Pai amado, há alguns anos atrás, Senhor, que venha sobre nós ainda esse tempo, Senhor. Meu Deus, que esse povo não se perca, Pai, mas que o Teu Espírito, Senhor, tenha total domínio, que o Teu Espírito, ó Pai, tenha total satisfação em trabalhar em nós, Pai amado, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Já seria suficiente para eu ir embora tranquilo aqui nessa noite. Tem algo muito valioso que nos move, tem algo muito valioso que nos chamou, tem algo muito valioso que resolveu um dia entregar a sua vida por nós. E é muito além de nós se reunirmos aos domingos, é muito além de nós se reunirmos à quarta-feira. É uma aliança, é um pacto de sangue a qual nós somos convidados. E quando nós falamos de pacto, quando nós falamos de aliança, nós falamos de algo que não pode ser quebrado, porque todas as vezes que é quebrado, existe um prejuízo espiritual, existe um prejuízo emocional, existe um prejuízo físico que acontece com todas essas quebras. Porque nós estamos inseridos nessa terra, mas nós precisamos entender e deixar isso muito claro na nossa mente, que o que nós movemos na atmosfera espiritual é muito maior do que aquilo que nós movemos na atmosfera física. Até um dia que nós teremos clareza daquilo que é físico e daquilo que é espiritual, daquilo que é emocional e daquilo que é apenas trivial. Precisamos compreender primeiro quem somos de fato, para quando chegar esses dias, nós estarmos totalmente firmes no Senhor. Quando você para observar, o Evangelho ele vinha crescendo muito. Jesus ele tinha morrido, ressuscitado. Ali ele tinha deixado Pedro, ele tinha deixado os caras, eles estavam altamente fervorosos. O Espírito de Deus estava com eles em todos os tempos. Então, era pregações e mais pregações. Quando Pedro pregava, era 3.000 almas, 5.000 almas. Pessoas se rendiam ao Espírito que andava com Pedro. Eu quero que você entenda isso. Não era apenas acerca de Pedro pregar ou falar algo. Pedro pregou antes de receber o Espírito de Deus e não teve a mesma intensidade. Ao contrário, ele tinha mais inimigos do que pessoas convertidas. É claro que quando você está com Deus, você vai gerar muitos inimigos, porque é uma batalha, é uma militância, é o tempo todo uma guerra espiritual. E a ideia disso é que o inimigo deixe você neutro no meio dessa guerra, para que as palavras não tenham impactos. E isso acontece quando você não sabe de onde você veio, onde você está e para onde você está indo. Quando você apenas quer se movimentar em algo, nada pode acontecer. Mas quando você se movimenta em Jesus, as coisas elas são diferentes. Quando você para observar o cenário, a Bíblia diz no capítulo 7 que a igreja ela estava crescendo muito ao ponto de as pessoas deixarem de lado a parte financeira ministerial. Por que a parte financeira? Porque era a parte que cuidava dos órfãos e das viúvas.
Eles discutiam entre eles: eu não posso parar de pregar, eu não posso deixar o ministério da palavra para eu ter que cuidar de pessoas com problemas financeiros, com problemas emocionais. Porque o que estava no auge naquele momento era quando alguém pregasse, o Espírito pegava as pessoas, elas eram quebrantadas e aquele era conhecido. Mas aqueles que trabalhavam com os órfãos, aqueles que trabalhavam com as viúvas, aqueles que trabalhavam com os que estavam passando as necessidades, com aqueles que estavam passando aquelas coisas do oculto, eles não eram trazidos a público. Eles não eram ovacionados. Eles não recebiam os tapinhas nas costas. Então o Espírito de Deus dá uma estratégia. Levante 7 homens cheios do Espírito de Deus. Não é qualquer pessoa para poder fazer as obras. Não é qualquer um, tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Tem que ser alguém com muita intensidade no Espírito Santo. Então eles levantam ali um jovem chamado Estevão. Quando você para observar, Estevão, ele tinha aproximadamente, segundo os historiadores, entre 16 a 18 anos. Mas ele era alguém completamente cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito resplandecia na face dele, ao ponto de todos saberem que aquele homem era cheio do Espírito Santo de Deus. E por ele fazer as obras para as viúvas, por ele estar trabalhando com a finança, a qual aqueles homens não queriam, não fez a diferença dele ser conhecido ou não conhecido, porque ele estava ligado àquilo que Deus o chamou, ele estava ligado ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite. Você não precisa parar de queimar porque você está trabalhando mais. Você não precisa parar de queimar porque você agora tem outras obrigações, seja em uma escola, seja em uma empresa, seja no meio da sua família, porque está acontecendo um problema na casa, eu não consigo dar resposta espiritual, porque eu estou sofrendo um problema conjugal, eu não consigo dar resposta espiritual. Não! Está acontecendo um problema na casa, está acontecendo um problema no trabalho, justamente por causa da falta da ligação espiritual. É justamente por isso. As coisas começam a sair do controle. Quando Estevão, ele sabia quem ele era, então isso não atrapalhava, pelo contrário, agora a Bíblia diz que levanta vários inimigos que começam a persegui-lo. Inimigos internos, apóstolos enciumados, porque Estevão, quando começava o debate, a Bíblia diz no capítulo 7, que o Espírito de Deus dava graça e conhecimento, e ele vencia todos os debates. Era um jovem diácono, ele não tinha um título de apóstolo, mas ele tinha o recebimento do Espírito Santo de Deus, ele tinha um novo nascimento, ele tinha identidade, ele tinha a graça e o favor de Deus. E quando tem pessoas procurando uma posição, seja ela, na igreja ninguém mais quer posição, isso acabou. Na igreja pessoas não brigam mais por posição. Pelo contrário, até briga para poder derrubar aquele que está fazendo alguma coisa, para que fique tudo igual e o Espírito de Deus pare de incomodá-los. Amém? Tem alguém aqui? É incrível como nós observamos essas coisas e não é de hoje. Isso não começou em 2024. Isso é no início da igreja, gente. Os caras tinham terminado de receber o Espírito Santo. E quem perseguia eram os próprios apóstolos. Quem perseguia era aqueles que eram para estar unidos. Ao ponto de agora Estevão incomodar. Porque quando eles começavam um debate, a Bíblia diz que Deus dava discernimento para ele. E os argumentos do Estevão eram muito fortes. Ao ponto de demonstrar que aqueles homens não estavam compromissados com Jesus, mas estavam compromissados com os próprios nomes deles. Estavam preocupados com suas próprias famas. Então a Bíblia diz que agora eles se reúnem para poder inventar uma mentira. Está escrito lá no capítulo 7. Para poder julgar Estevão, para poder prender Estevão. Quero falar mais uma vez. Quando você tem uma aliança de verdade, nada te tira do foco. Nada te tira do foco. Vamos lá. Você sabe o que é aliança? Você sabe o que é honra? Você honrar a Deus de fato. Você ter convicção daquilo que você foi chamado, daquilo que você foi levado.
daquilo que você foi convidado para fazer e você ter certeza. Quando você honra a Deus, você honra todas as pessoas que estão próximas a você na mesma esfera que quer honrar também a Deus. Quando você honra a Deus, adorando a Deus, eu não vou ter problema aqui. Se você vai vir cantar, se você vai vir tocar, se você vai vir servir no diaconato, se você vai cuidar das crianças, porque você honra a Deus, você não tem como você falhar. Mas quando você para de honrar a Deus, automaticamente você também vai parar de honrar o ministério, você também vai parar de honrar os seus colegas. Quando você para de honrar a Deus, você também agora vai parar de honrar a sua esposa. Quando você para de honrar a Deus, agora você também vai parar de honrar seu esposo. Quando você para de honrar a Deus, agora também você vai parar de honrar os seus filhos, porque você não tem mais a aliança com Ele, você não tem mais o comprometimento com Ele. Então, a bênção do Senhor que veio para poder mudar a sua casa, mudar a história da sua família, tirar as maldições, ela não vai alcançar a sua casa, porque você agora não tem mais essa aliança. Agora o seu filho vai ser atropelado pelas maldições. Quando Deus diz que visitaria a maldição dos pais nos filhos até a terceira e a quarta, é o mesmo Deus que não mudou. Eu quero que você entenda isso. É o Deus que antes que criou a lei, Ele olha para Abraão e libera uma bênção sobre Abraão. E Abraão, ele começa a enriquecer. E porque ele se enriqueceu, o coração dele começa a ser colocado naquilo, ao ponto dele entregar a mulher dele para Faraó. Aquela mulher, ela não ficou um dia ou um mês na casa de Faraó como mulher de Faraó. Ela ficou vários anos. Quando você para observar, quem conseguiu enriquecer através da agropecuária. Demorou muito tempo de produção. E veio a maldição sobre a casa de Faraó, que Faraó não conseguia entender, até que ele consulta os magos, ele consulta os médiuns, os macumbeiros dele, e diz: ei, você está com uma mulher aí que não é sua, essa mulher pertence a alguém. Ele vai lá e manda chamar Abraão. Quando Abraão chega ali, ele fala: por que você fez isso comigo? Porque ele estava poupando a riqueza dele, ele estava poupando o nome dele, ao ponto de dizer: ei, mas se eu falar que tu é a minha esposa, eles vão me matar para poder ficar contigo. E por causa dessa negociação que ele faz, você para observar e você vê o povo ficando 400 anos em escravidão, lá no Egito. Antes da lei, eu quero que você entenda isso. Se você começar a parar para você puxar a história, você vai indo até... Eu não quero entrar nesse mérito da mensagem neste momento, porque ela não está puxando a isso. Mas você vai vendo as maldições hereditárias. Você vai vendo que a maldição é algo que é uma verdade. Até os ímpios acreditam nisso e eles sabem disso. Você vai fazer um plano de saúde, o que é que eles perguntam? Na sua família tem caso de câncer? Na sua família tem casos de diabetes? Na sua família tem casos de alcoolismo? Na sua família, porque eles sabem que isso pega de pai para filho. Eles sabem que essas maldições vêm. E é necessário fazer uma limpeza de verdade. Precisamos fazer confissões pelos nossos passados, para que essas maldições não nos alcancem, mas que nós sejamos limpos, lavados, declarados de fato, para que não venham maldições. Igreja, a maldição tem que encerrar em você, não pode alcançar o seu filho, não pode nem te alcançar. Se te alcançou porque não tinha conhecimento, ela tem que ser encerrada, ela tem que ser paralisada. Ela tem que ser, não importa quem foi os teus antepassados, se eles tinham um problema, sei lá, neurológicos, se eles tinham problemas nos nervos, se eles tinham problema nos ossos, se eles tinham problema nas plaquetas, não sei. Mas tem que encerrar em você, e isso é uma guerra de verdade. E isso é uma guerra de verdade, a qual a igreja hoje está aceitando tudo. Por favor, traz de novo esse Jesus para habitar em você. Abre a porta para esse Jesus habitar em você. Conversa com Ele, se alinha com Ele. Se alinha com Ele, porque assim como Ele disse que visitaria a família, a terceira e a quarta em maldições, Ele também diz que visitaria em bonança, em bênçãos, e até 1000 gerações. Então eu quero pegar as bênçãos também daqueles que investiram, daqueles que plantaram. É necessário, igreja,
a maior maldição que pode existir numa família é a maldição de derramamento de sangue. Uma mulher que fez um aborto, quero que você entenda isso. A maldita pílula do dia seguinte, tudo isso já se torna já homicídio, já se torna já derramamento de sangue. Eu quero que você entenda isso. Talvez os seus antepassados foram senhores feudais, a quais tinham escravos, talvez foram capatazes, você não sabe de fato. Tudo isso vem como uma torrente de problema que vai chegando no seu tempo hoje e o sangue vai sendo cobrado, ao ponto da sua família não conseguir se estabilizar financeiramente, se estabilizar emocionalmente. Um espírito de depressão, um espírito de ansiedade. Tem alguém aqui comigo? Está nem perto do que eu queria pregar, mas não é eu que escolho. Está na hora de você voltar a acender aliança na tua casa. Acender aliança de verdade. Sabe por que não tem uma vida de oração na tua casa? Pai, homem, você é responsável pelo altar da tua casa. Você é responsável. Mulheres, o seu marido é alguém desviado, é meio crente, meio... Vamos, intensificar essa oração aí. Volta novamente, por favor, faz algo aqui. A Gabi entrou dizendo para nós levantarmos o altar, fazermos algo diferente. E algo diferente talvez para você seja obedecer a Deus. Talvez o algo diferente seja obedecer, voltar a obedecer, ou começar a obedecer a Deus. Igreja, eu vou falar para vocês. Eu não consegui vir a um culto domingo passado e na quarta-feira. Você não sabe o poder da aliança que é. Em 11 anos eu nunca faltei um domingo em um culto. Quando eu me vi pego naquela cama, foi um problema que tive no nervo ciático aqui, igreja, uma inflamação. Uma contratura no piriforme. Que dor. Tomei morfina, tramal, foi fichinha essa semana. Não era para eu estar aqui hoje ainda. Era para eu estar em repouso, mas não consigo. Misericórdia. Não consigo. Eu não sei como uma pessoa consegue ficar em casa sabendo que está tendo um momento de aliança com Deus. Saber que meus irmãos morreram dentro de uma fornalha para que hoje eu tivesse um culto com liberdade. Perderam família, foram dilacerados por leões. E hoje a gente pode vir aqui, se reunir e levantar um culto a Deus. Eu tenho uma preocupação do nível de mensagem que é liberado aqui. Porque não é sobre vir aqui e trazer qualquer coisa. Mas é sobre ter discernimento pelo Espírito de Deus. A aliança que Estevão tinha era muito forte, por isso que ele honrava a Deus. Por isso que o coração daquele jovem estava numa frequência que era a mesma frequência de Jesus. Quando aqueles homens inventam para poder matá-lo e levam ele para o sinédrio, a sinagoga não podia jamais assassinar alguém. O que fizeram foi um assassinato, não podia acontecer aquilo. Na verdade, eles queriam levar Estevão e quando fosse lá ele pedisse perdão, ele fosse ridicularizado. Mas quem tem identidade não negocia. Quem tem identidade não negocia. Quando falaram, ei, estão acusando você, que você tem falado contra Moisés e também tem falado que um tal de Jesus, você soube do tal de Jesus que derrubaria o templo e tem falado também contra ele, uma bagunça. Estevão olha assim, ele diz, mentira, não, ele não diz é mentira. Ele diz bem assim, entretanto, quando Abraão foi chamado, ainda na Mesopotâmia, antes de ir para Harã, Deus o chamou e mandou ele
se separar da família, da parentela dele, porque Deus teria... E ele começa a falar sobre Abraão. Ele começa a pregar sobre Abraão, depois ele vem pregando sobre Moisés, ele vem pregando sobre a circuncisão, aí ele vem falando sobre José, ele vem falando sobre os patriarcas, até chegar Jesus. Aquele cara, ele não gasta os minutos da vida dele para ele se defender. Mas ele tem tanta convicção de quem ele é. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Mas quando Estevão começou a pregar, queriam apenas apedrejá-lo e matá-lo. Então o problema não é o pregador nem a pregação. Porque Pedro pregou a mesma coisa que Estevão pregou. O problema é quem está ouvindo. Quero que você entenda isso. O problema é quem está ouvindo. O que as pessoas carregavam no coração era como comichão aquilo que ele estava pregando. Ao ponto das pessoas taparem o ouvido e começar a gritar, e começar a arrastar ele pela rua. Pegaram ele pelos pés, pelas mãos, não sei. E aquele jovem gritando porque eram aquelas pedras passando pelo corpo dele. Eles queriam colocar lá fora para poder apedrejar e matá-lo. E quando colocaram ele lá e começaram a apedrejar, sabe o que é que eu vejo? Estevão não olhou para as pedras. Ele olhou apenas para uma rocha. Ele olhou para a pedra angular. Ele olhou para Jesus de pé à destra de Deus. Ele só conseguiu enxergar Jesus de pé na frente dele. Ele não olhou para as pedradas, porque sabe o que é pedradas? Pedradas são desculpas que damos para nós não sermos aquele que Deus disse que nós somos. Porque Deus disse quem somos. Deus já disse quem você é. O problema são as negociações. O problema são as procrastinações. O problema é a resistência gritando, dizendo que você não é capaz, dizendo que você precisa esperar mais, que você precisa de mais ajuda, que você precisa de mais abraço, que você precisa ser mais ouvido, que você não tem mais oportunidade, porque você já pecou, você já falhou, não tem mais possibilidades para você. A resistência, ela grita todas essas coisas. Pedradas representam as dificuldades que nós temos diariamente. Pedradas representam os paradigmas que nós temos que enfrentar nas empresas, na família, as crises financeiras, os problemas de saúde. Tudo isso representa as pedradas. Se nós pararmos para nós olharmos, nós não vamos conseguir enxergar Jesus. Nós vamos apenas perguntar por que eles estão nos apedrejando. Porque essas pedras estão chegando até nós. Mas quando Estevão olhava, ele só enxergava aquela pedra angular diante dele. Eu te digo algo nessa noite. Você tem a mesma oportunidade que Estevão essa noite. De olhar apenas Jesus. Ou ficar olhando e dizendo, não dá mais, está estranho. Não dá mais, passou o tempo. Não dá mais, está assim, está assado. Não dá mais, é porque disso, porque daquilo outro. A decisão está toda com você. De você voltar a olhar para Jesus e o seu coração voltar a queimar. E é uma decisão difícil, porque dependendo do tanto que você se sujou nesses últimos dias. E se sujar não é preciso você matar alguém, não é preciso você roubar. Basta você ter um grupo de fofoca. Basta você gostar de falar mal do próximo. Basta você não gostar de congregar. Basta você não gostar de amar esta pessoa que está no seu lado. Você já está podre o suficiente, fedendo. Você está do jeito que o diabo gosta. Quando você tem prazer de falar da vida alheia. Você tem prazer de ter uma rodinha, de falar daquele nome que não está na rodinha. Eu não vejo uma rodinha reunida para falar bem assim, irmão, você é assim, assim. Por quê? Porque se fosse assim, haveria transformação, porque onde tem confronto tem amor. Mas onde tem afronta, tem discórdia. Porque a afronta é pelas costas e o confronto é pela frente. Aí Satanás ciranda, Satanás trabalha, Satanás ele toca a música dele, toca o forró dele.
Aí sai todo mundo com o coração entorpecido, se sentindo melhor que o outro. Porque eu pelo menos não estou assim. Eu pelo menos não estou assado. Porque lá, porque daquilo, porque eu vejo aquilo naquela igreja, porque eu vejo aquilo no meio da família, porque eu vejo. Só não vejo você orando, meu irmão. Só não vejo você de joelho. Só não vejo você chorando na presença. Só não vejo você jejuando. Só não vejo você lendo a Bíblia. Mas ver a vida de todo mundo você consegue. E a sua família está indo para o inferno. Filho depressivo. Filho querendo se matar. Filho não conseguindo nada na vida. Não quer ter uma birra de igreja. Porque você é um mau representante. Você é uma má representante. Você envergonha o evangelho. Seu pai nunca vai nessa igreja que você vai. Porque você é um preguiçoso, um inconstante, um mentiroso. Vai lá enganar os irmãos da igreja que eles não te conhecem não, mas eu te conheço aqui em casa. Vocês ficaram muito sérios. Estou falando isso porque eu te amo. Você pode mudar hoje. Você pode descansar de ser esse mau corongo aí, esse moribundo, esse mal amado. Quando esse nível de mensagem é pregado, você sabe como é que está o seu coração de um jeito. Eu vou te contar um segredo, fica só entre eu e você. Você fica com raiva de você mesmo ou você fica com raiva do pregador? Se o Espírito está te pegando, você fica com raiva de você mesmo porque você está gastando muito tempo. Mas se é o capeta te pegando, tu está doido para me dar uma cadeirada. Fala a verdade. Dá um glória aí, igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Firme a sua casa em cima dessa rocha. Firme a sua casa em cima dessa rocha que é Jesus. Em cima dessa pedra angular. Aproveita essa oportunidade. Aproveita para você amar. Aproveita para você voltar a queimar. Vou te falar, os pastores não querem mais pregar em cima do púlpito, não. Não, que isso? Agora é só bênção, agora é só vitória. Pregar em cima da igreja, o irmão vai sair ferido. O irmão vai para outra igreja, tem 10 igrejas na rua. O irmão vá, mas vá sabendo que ele entendeu que Jesus pegou ele. E quem sabe ele se pode se converter. Quem sabe no meio do percurso ele mude. Senão vai dar trabalho para outro pastor. Amém? Amém? Das duas, uma. É você que decide que tipo de pessoa você quer ser. Estevão, quando ele estava de pé, ele caiu de joelho. É melhor você cair de joelho do que você cair pelo desânimo. É melhor você cair de joelho orando do que você cair dando desculpas. É melhor você cair de joelho do que você cair em pecado e não conseguindo levantar para dar a resposta que Deus merece. Cair de joelho é se render aos pés de Jesus. Cair de joelho é cair em amor. Quando você cai ao chão de joelho, os céus se abrem. Estevão, ele caiu ali, os olhos dele estavam fitados em Jesus. Ele não conseguia enxergar aquelas pedradas. Cara, aquele cara amava demais Jesus. Eu não sei o que é que você entende sobre amor de Jesus. Tem uma carta aqui de 66 livros. Cheio de amor, dizendo como você deve viver. Dizendo como você deve ser uma mãe, como você deve ser um pai, como você deve ser um irmão, como você deve ser um filho, como você deve ser um amigo, como você deve ser um inimigo. Até isso ele te ensina como você deve ser. Mas você prefere ficar ouvindo o que o pastor está dizendo fora da Bíblia, o que o irmão está profetizando fora da Bíblia, o que ele tem aqui, uma carta de amor para você. Pessoas morreram, você não consegue se envolver com esse livro porque você está preocupado, está ocupado demais. Eu estou pregando isso e você não vai mudar amanhã porque você não quer. Você já ouviu isso trilhões de vezes. E o milagre também não vai acontecer. Ações diferentes levam você a lugares diferentes. Ações iguais deixa você no mesmo lugar, na mesma inércia. O que faz Deus
mandar um milagre na sua direção não são as suas lágrimas, mas são a mudança de coração. É a mudança de mente. Você acha que Deus não contemplava o sofrimento de Ana enquanto ela chorava todos aqueles anos pedindo um filho? Você acha que Deus não olha o seu sofrimento por causa dessa fase, por causa desse estágio, por causa desse problema na tua família, seja lá o que você está passando? E você acha que Ele não quer mudar essa perspectiva? Não quer mudar esse quadro? Não é a palavra diferente que vai mudar, mas é a decisão diferente no coração. Quando Ana decidiu entregar o filho dela ao altar, quando Ana decidiu entregar o filho dela ao Senhor, Deus resolveu mudar a resposta para Ana. Deus resolveu mudar a resposta para Ana. Se você parar para observar, Ana era igual a nós. Se você parar para observar, Elias era igual a nós. É tanto que está até escrito no capítulo 5 do livro de Tiago. Elias, o homem sujeito à paixão como nós, a partir do verso 17. Paulo, o homem sujeito às paixões como nós, porém aprendeu a viver, porém pegou o código da vida, porém tinha liberdade de ir ao terceiro céu, por causa daquilo que ele entregou de corpo, alma e espírito. Não é sobre você ir em um grande congresso, um grande acampamento, e as coisas mudarem emocionalmente na sua vida. Porque os maiores milagres que Jesus fez foi em um quarto, num lugar chamado secreto. Em congresso você vai conseguir mudar apenas o exterior, mas no secreto você vai poder conseguir mudar o seu íntimo, o seu interior, o seu caráter, o jeito de você pensar, o jeito de você analisar, o jeito de você amar, o jeito de você dar resposta. É lá que você vai ser mudado, transformado. O problema é quando você tem um pânico de estar a sós com Jesus. O problema é quando você morre de medo de se encontrar com Ele. Estevão, ele cai de joelhos, mas Jesus ele se encontra de pé. Jesus ele estava de pé. Sabe por que Jesus estava de pé? Porque ele estava próximo a receber Estevão. Ele não ia esperar Estevão sentado. Ele estava de pé, porque ele ia dar um abraço. Você não abraça alguém quando você está sentado. Ele ficou de pé para ele poder abraçar o Estevão. Ele ficou de pé para poder receber Estevão dentro da casa dele. Ele estava dizendo: Estevão, permaneça de pé, não desista, não desanime. Estevão, permaneça de pé. Ele estava de pé porque ele estava dizendo: eu sou o espelho perfeito para você, Estevão. Você não é para pegar referência na terra, a sua referência é celestial, a sua referência é espiritual. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Quando você começa a pegar Jesus como espelho, você vai tendo uma transferência de comportamento. Estevão começou a se comportar como Jesus. As últimas palavras dele foi igual a que Jesus disse, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Pai, não impute esses pecados a eles. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquele cara começou a comportar como Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Se você parar para observar, Jesus aprendeu algumas coisas para ele poder ser o melhor homem que viveu a terra. Jesus ele gastava muito tempo de oração. Jesus ele pirava em ir para o monte sozinho. Vamos lá. Ele deixava os caras lá, não, vou subir ali que eu preciso conversar com Deus. Aquele cara se encontrava com legiões, se encontrava com demônios, então ele precisava se reabastecer porque ele era como homem. Ele resolveu se esvaziar da sua deidade. Então, se eu vou viver como homem, eu preciso encher esse vaso de barro. Se eu vou viver como homem, eu preciso ter uma porta dos céus aberta para mim. E isso tudo para nós. Quando você tem esse centro de interesse,
Quando você tem esse foco, você chama a atenção de Jesus. Jesus está o tempo todo procurando alguém interessado por Ele. Jesus está o tempo todo procurando alguém que o ame de verdade, que abra mão de coisas, lugares e pessoas, só para poder queimar com Ele, para poder tocar em uma nação e uma nação ser curada. Vou falar um negócio para você. Durante esses dias que eu estava cheio de dor, eu cheguei no hospital e tinha uma pessoa muito mal perto de mim. Ela estava muito pior que eu. E quando eu coloquei minha mão sobre aquela pessoa, a dor foi arrancada dela. Falei, Jesus, que desgrama é essa? Eu morrendo de dor, a pessoa recebendo uma cura, recebendo uma transferência. E eu aqui, morfina não tirou a dor, tramal não tirou a dor. Tem coisas que é só você e Deus. E não é por quê, pra quê. Em nenhum momento eu reclamei, graças a Deus por isso, obrigado, não tinha nem parado para pensar. Mas em nenhum momento eu reclamei, porque quando a gente não para, o nosso corpo nos para, né? Alguém falou isso hoje. Às vezes nós estamos muito intensos com algumas coisas, Deus fala, não, pera aí que você vai descansar um tempo aqui, vai ser do meu jeito então. Quero te perguntar, você ainda sonha em ter o Espírito Santo de Deus? Nós cantamos hoje aqui, não retire de mim teu Espírito, mas eu não vejo uma igreja cheia do Espírito Santo para estar cantando para não retirar. A maior mentira que Satanás fala para os crentes é, você tem o Espírito de Deus, então você não precisa mais buscá-lo. Porque isso faz as pessoas ficarem, permanecer na inércia. Então nada melhor do que o próprio diabo falando, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é interessante? Que Estevão, ele não chegou dizendo, eu tenho o Espírito de Deus, não. Quando você para observar no capítulo 7, no capítulo 8, diz assim, que quando ele estava dentro da sinagoga, as pessoas viam o Espírito Santo nele. Quando ele chegou, ele tinha uma face angelical, uma face de anjo. Ele carregava de tão cheio do Espírito que aquele jovem era. E não é porque ele começou a pregar, porque primeiro as pessoas veem o Espírito Santo nele, depois ele passa a pregar. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Quem está cheio do Espírito Santo também está cheio de fé. Se diz que tem o Espírito Santo de Deus e você não tem fé, tem alguma coisa errada aí. Porque o Espírito de Deus, ele te dá convicções. Ele te dá certezas. O Espírito Santo de Deus, ele te dá 100% de certeza naquilo que você está fazendo. A Bíblia diz ainda no capítulo 7, no início, que ele era cheio do Espírito Santo de Deus e ele fazia prodígios de maravilha. Ele tinha sinais, porque quem tem o Espírito também tem sinais. E aquilo que os caras falaram, olha, eu não vou fazer para que não afaste de mim o poder da palavra. Ele estava dizendo, isso aqui não atrapalha, isso só ajuda. Isso aqui não me tira o glamour do Espírito Santo. Pelo contrário, só me deixa mais cheio, só me deixa mais cheio, só me deixa mais apaixonado. Só me deixa queimando mais. É em todas as atmosferas que o Espírito Santo ele te pega. É em todas as atmosferas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está embasado pela palavra. É por isso que ele pregou lá de Abraão até chegar a Jesus. Eu quero alguém de relacionamento com a Bíblia, alguém que sabia o que estava falando. O brilho do testemunho chega antes da palavra. O brilho do testemunho chega antes da palavra. No Sinédrio todos viam o rosto dele brilhar. No Sinédrio todos viam que o Espírito Santo estava com ele. Ele não precisava dizer, eu tenho o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para nós irmos embora. Quem é rejeitado na terra é aceito no céu. Quero que você entenda isso.
Quando você tem essa vivência com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Vamos lá, aquele homem, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele via Jesus. Ele não tinha dor naquele momento. Tudo que ele tinha era o prazer, o privilégio de estar queimando. Eu imagino alguém se levantando hoje apaixonado por Jesus, como eu não sou ainda, porque ainda não estou dando esses sinais. Eu quero que você entenda isso. Alguém apaixonado, alguém em intensidade, alguém queimando, alguém gerando paixões em outras pessoas. Alguém que se levante e diga para a nação de 2024 que Jesus é o mesmo Jesus do Estevão. O problema é, há alguém com esse nível de paixão? Há alguém que queira ser pego por esse nível de paixão por pessoas? Porque só tem um jeito de você ser apaixonado por Jesus, é quando você é apaixonado por pessoas, quando você ama estas pessoas. Como assim? Eles estavam apedrejando Estevão, Estevão estava orando por eles. Como assim? Eles estavam levantando calúnia de Estevão para poder matá-lo. Estevão estava dizendo, não impute esse pecado a ele, Senhor. Jesus, ele ficou de pé para resolver aquela parada. Ele levantou, imagina o príncipe, seus olhos como de fogo. A sua língua como uma espada, seus cabelos brancos como a neve. Foi esse Jesus que Estevão viu. Não foi aquele Jesus da Galileia, não foi o Jesus filho de Maria e José, foi o Jesus filho do Deus vivo, o Jesus com um corpo sobrenatural, um corpo glorificado. Ele estava vendo a glória de Jesus. Não era o Jesus que Davi se fez, sei lá quem foi o pintor. Não é o Jesus preso nas cruzes das pessoas. Não é o Jesus preso naquele quadro. Não, Jesus ensanguentado, preso em uma cruz ainda dentro de uma igreja. Era o Jesus glorificado, Jesus ressurreto, Jesus esplendoroso, Jesus maravilhoso. Jesus puxou o zoom. As roupas de Estevão foi jogado aos pés de um homem chamado Saulo. Aí Jesus falou, jovem, tu tem um coração bonito. Só que o seu coração está direcionado para o lado errado. Eu vou me encontrar com você. Eu vou mostrar um pouquinho da glória que esse jovem viu quando ele estava sendo apedrejado. E tu não vai enxergar mais nada durante 3 dias. No caminho para Damasco, Jesus se encontrou com esse Estevão. Pedro pregou, 3.000 pessoas se entregaram. Estevão pregou, só um homem se converteu, mas esse homem que se converteu, ele até hoje está ganhando almas para Jesus. Até hoje esse cara está ganhando almas, mesmo depois de morto. Você consegue entender? Um jovem se sacrificou para que um homem bem intencionado, um homem que amava, um homem que estava disposto a entregar a vida também, assim como Estevão. Ele não teve a vida dele por preciosa. A fé dele era a fé de mártire. Era a fé de mártire. Ele podia muito bem desistir. Todos ali iriam entender. Porque inventaram uma mentira final com o nome dele. Ele não precisava daquilo. Não, mas o coração dele era de Jesus. A mente dele era de Jesus. A fé dele era de Jesus. Ele usou aquelas pedras que arremessaram ele, para ele levantar um altar. Todas aquelas pedras que batiam na face, que desconfiguravam, ele levantou todas como um altar, para ele poder ajoelhar para Jesus. O homem que morreu vendo a glória de Jesus. A desconexão dele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, toda vez, eu vou falar para vocês, toda vez que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, a ausência desse corpo, a presença da glória, eu consigo imaginar ele vendo Estevão sendo apedrejado. O maior testemunho que aquele homem pôde ter.
Volte à sua aliança, por favor. Volte à sua aliança nessa noite, por favor. Talvez de todas essas palavras que foi liberada aqui, você preferiu ficar com uma palavra que você acha que é de ofensa. E assim vai continuar todas as vezes que Deus tentar tratar você. A resistência, o egoísmo vai gritar, dizendo: você está vendo? Você está vendo? Por que você está indo nesse lugar? Porque o egoísmo quer te matar. O egoísmo quer te escravizar mais do que você já está escravizado. Porque alguém que consegue ouvir essa voz do egoísmo, ele não está bem com Deus. Alguém que consegue ouvir e ser ofendido a esse nível, o egoísmo, ele está no centro da vontade dele. Não é Jesus. A cruz só consegue deixar uma pessoa presa dentro dela. Presa nela. E todos nós temos uma cruz. Na sua cruz, quem está nessa noite? Jesus ou o egoísmo? Você tem uma cruz aí dentro e você está carregando alguém dentro dessa cruz. É Jesus para você mesmo ou o egoísmo? Por isso que Jesus diz: aquele que peca deliberadamente é como se estivesse crucificando Jesus outra vez. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Vamos lá. De coração para coração essa mensagem.